Então, Deus me deu uma folga, mas agora me encheu de trabalho, né? E vamos que vamos pregar a palavra de Deus. Bom, quem estava aqui na semana passada? Levanta a mão. No domingo passado, quem estava aqui? A maioria das pessoas estava aqui no domingo passado, né? Na semana passada nós conversamos um pouco sobre como Deus nos ama de uma maneira tão incondicional que Ele está sempre pronto para nos receber de braços abertos. Nós falamos um pouco sobre um problema psicológico que é chamado de síndrome do impostor, onde as pessoas que sofrem desse problema, elas se sentem sempre incapazes, sempre indignas, sempre inferiores aos outros, mas nós vimos que como filhos de Deus, nós devemos nos sentir plenamente capacitados, nós devemos nos sentir amados por Ele, e nós devemos ter a certeza de que quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Nós vimos alguns exemplos de personagens bíblicos que foram chamados por Deus e após serem chamados por Deus, eles também foram capacitados por Deus. Nós falamos sobre Moisés, nós falamos sobre Gideão, nós falamos sobre Jeremias e nós poderíamos citar inúmeros outros que tiveram ali a mesma característica de serem chamados e serem capacitados. O fato é que quando a gente olha para a forma como Deus age, como Deus opera, nós percebemos que Ele sempre chama pessoas improváveis para realizar o seu trabalho. Deus sempre chama pessoas que aos olhos dos seres humanos são as pessoas improváveis para fazer a obra que Ele nos pede. E essa noite nós vamos falar um pouco disso, então, sobre os improváveis de Deus. Se nós fôssemos responsáveis por, de alguma forma, chamar as pessoas ou reescrever a história bíblica, chamando as pessoas para cumprir o plano da salvação, certamente nós escolheríamos pessoas totalmente diferentes daquelas que Deus escolheu. Imagina que você seja responsável por escolher alguém para libertar um povo que está há 400 anos sendo escravizado por outra nação. Certamente nós escolheríamos alguém com espírito de liderança, alguém com experiência, alguém forte, alguém de punho firme, mas Deus escolheu Moisés, um homem de fala pesada, um homem que não tinha experiência. Se nós fôssemos responsáveis por escolher alguém para enfrentar uma batalha em nome do povo de Deus, para fazer com que o povo de Deus vencesse um exército inimigo que era muito superior ao povo de Deus, nós certamente escolheríamos alguém experiente, alguém que já venceu muitas batalhas, alguém forte, mas Deus escolheu um homem, como nós vimos na semana passada, que era Gideão, que era o menor da sua família, e a sua família era a família menos importante das 12 tribos de Israel. E nós vimos que Gideão, ele foi chamado por Deus, Deus estava com ele, e ele venceu a batalha e libertou o povo da escravidão dos midianitas. Então, desde o início dos dias até hoje, na minha e na sua história, Deus ele continua chamando pessoas improváveis, Ele continua fazendo com que situações improváveis sejam usadas para que os outros conheçam do amor dele, do cuidado que ele tem com as pessoas. E quando nós vamos à Bíblia, nós podemos encontrar inúmeras pessoas que são improváveis aos olhos humanos, mas que foram usadas, capacitadas por Deus. E nessa noite, o primeiro personagem que nós vamos ver está lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Samuel 16, a história do rei Davi. Davi sendo ali escolhido e ungido por Deus. E no verso 1 nós lemos assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então aqui Deus está falando com o profeta Samuel que o profeta Samuel não deveria mais ficar triste por causa de Saul. Saul, como o primeiro rei do reino de Israel, ele havia desobedecido a Deus, e mesmo Deus dando oportunidades para que ele se arrependesse, ele não se arrependeu. Deus tirou ele do trono, e agora Deus pede para que Samuel unja um novo rei para Israel. Deus pede para que Samuel vá até a casa de Jessé e escolha um dos seus filhos para ser ungido.
Deus deu para Samuel ali a direção, disse onde era para ele ir e quem era para ele ungir. Mas existia algo que Deus não tinha revelado ainda. Jessé tinha mais do que um filho. Então Samuel, quando ele chegasse ali, ele precisaria ver os filhos de Jessé e entender qual era a vontade de Deus para ungir a pessoa certa. E no verso 4, nós lemos assim: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Aqui Samuel então chega à casa de Jessé. Samuel, no momento em que ele vê Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele tem a certeza que aquele era o filho de Jessé a quem ele deveria ungir. Ele estava diante do filho mais velho, ele estava diante de um homem de boa aparência, do homem que herdaria toda aquela riqueza que Jessé possuía, um homem que seria responsável por conduzir a família na ausência de seu pai, e com certeza, aos olhos de Samuel, aquele deveria ser o novo rei de Israel. Mas no verso 7 nós lemos assim: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aqui nós podemos tirar uma primeira lição para nós, é de que Deus, quando Ele chama alguém para cumprir o teu propósito, Ele não está preocupado com a aparência, com os bens, com o status social. Deus vê o coração das pessoas. E é por isso que muitas vezes Ele usa pessoas que são improváveis aos olhos humanos, porque Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece o desejo que há no coração de cada um de se arrepender e de cumprir o chamado que Ele tem para nós. E o relato continua para nós dizendo que Jessé vai apresentando ali, um por um, seus filhos para Samuel. Então Samuel chega em um momento, depois de Deus ter rejeitado a todos, Samuel pergunta para Jessé se eram aqueles todos os seus filhos. Talvez na mente de Samuel ele estava se perguntando: Deus mandou que eu viesse aqui, Deus mandou que eu escolhesse um dos filhos de Jessé, mas eu já vi a todos e Deus ainda não me mostrou qual deve ser ungido. Será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu me enganei? Será que eu errei de casa? E Jessé diz para ele que ainda havia um filho, mas esse filho, que era o filho caçula, ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Veja que interessante que Davi era uma pessoa considerada tão improvável para ser o novo rei de Israel, que ele nem participou daquela cerimônia, onde os filhos de Jessé foram apresentados ao profeta para serem ungidos como rei. Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Mas no verso 12, Jessé diz assim, Samuel diz assim: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Verso 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-te e unja-o. Samuel, ele tem a certeza, ele tem a resposta de Deus, de que ele devia ungir Davi. Que Davi era o escolhido para ser o novo rei de Israel, mesmo sendo improvável aos olhos humanos, mesmo ele sendo o filho mais novo, mesmo ele sendo um mero cuidador de ovelhas. Aqui nós vemos Deus começando a usar o improvável aos olhos humanos. Alguém que foi rejeitado pela sua própria família, alguém que foi considerado inferior, indigno pelos seus, mas que Deus conhecia o coração. E nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos que Davi, mesmo sendo um pecador, mesmo cometendo falhas ao longo da sua vida e da sua jornada, no final da sua vida, Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Um outro personagem improvável que nós podemos citar nessa noite está lá em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9.
Atos capítulo 9 fala para nós sobre a conversão de Saulo. E nós lemos assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Aqui nós vemos um breve relato sobre quem era Saulo. Saulo era um exímio perseguidor dos discípulos ali, e ele carregava consigo o desejo de exterminar aqueles que ele considerava como revolucionários, como pessoas que queriam por fim a religião judaica, pessoas que praticavam agora uma nova religião, uma religião que ia ao contrário, que pregava coisas diferentes do que os líderes religiosos pregavam. E Paulo tinha o desejo de exterminá-los. Paulo vivia para persegui-los, para levá-los presos, muitas vezes para matá-los. Mas após Saulo conhecer aquele a quem ele perseguia, Paulo agora se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Paulo se tornou um dos maiores evangelistas e um dos responsáveis por fazer com que a mensagem, a Bíblia, a palavra de Deus, chegasse até nós hoje. Veja que ele era um improvável, alguém que aos olhos humanos não viria nada de bom de Saulo, mas Deus conhecia o coração de Saulo, e ele podia ser um homem cheio de falhas, ele podia carregar dentro de si os espinhos na carne, mas ele foi usado por Deus. Ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos muitos exemplos, muitos outros exemplos, de pessoas improváveis, de situações improváveis, que Deus usou para fazer com que o plano da salvação pudesse ser desenvolvido, para perdoar os nossos pecados. Deus chamou um casal estéril, Abraão e Sara, para serem pais do povo de Deus. Você consegue entender que Deus estava chamando um casal estéril, um casal que não podia ter filhos, para serem os pais do povo de Deus? E aquele casal, antes de entender o propósito, eles tentaram resolver as coisas com as suas próprias vontades, mas eles entenderam ali o plano de Deus, e eles foram improváveis que foram usados por Deus. Nós citamos o exemplo de Samuel, filho de uma estéril, filho de uma mulher que era motivo de chacota, uma mulher que sofria porque não conseguia ter um filho, mas a partir do momento em que ela teve um filho, ela dedicou esse filho ao Senhor, e Samuel inaugurou um novo tempo em Israel, um tempo de arrependimento, um tempo onde eles se firmaram novamente pela palavra de Deus. O que nós podemos dizer de um endemoniado que vivia separado da cidade, e todos tinham medo de chegar perto, e o relato bíblico nos diz que ele vivia nos sepulcros, um homem totalmente improvável de ser usado por Deus, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se tornou um missionário. Uma mulher samaritana que tinha uma vida passada de pecados, que era excluída pela sociedade, que tinha que tirar água do poço ao meio-dia, no sol escaldante, mas que ao terem um encontro com Cristo, ela levou toda uma cidade aos pés de Jesus. O que nós podemos dizer sobre a improvável solução que Deus deu para o mundo de pecado? Depois de 400 anos de silêncio, onde Deus não falou com o seu povo através dos profetas, e de muito tempo à espera do Messias, Deus anuncia a uma jovem virgem que ela daria a luz ao Messias que eles tanto aguardavam. Algo totalmente inimaginável para uma mente humana, ao ponto de que as pessoas diziam, quando o Messias se apresentava: pode vir algo bom de Nazaré? Assim como Deus usou pessoas improváveis, situações improváveis, um plano da salvação improvável também, hoje Ele continua usando os improváveis para cumprir a promessa que Ele nos deixou, para cumprir a missão que Ele designou para o povo nesta geração que nós vivemos, a geração do tempo do fim. E quando eu olho para a minha vida, eu entendo que eu sou um improvável de Deus também. Eu entendo que eu sou um pecador, eu sou cheio de falhas, de problemas, de dúvidas, e às vezes eu me pergunto: como eu posso ser usado por Deus? Como nós vimos na semana passada, muitas vezes nós nos sentimos incapazes, inferiores, e nós pensamos: como, em meio à minha fraqueza, em meio à minha impotência,
É possível que eu cumpra o chamado que Deus tem na minha vida, de ir, de pregar o Evangelho. E aí nós podemos ver o que um desses improváveis, que foi Paulo, ele nos deixou lá em 2 Coríntios, no capítulo 12. 12, verso 9 e 10. 2 Coríntios 12, verso 9 diz assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo nos diz que nós somos aperfeiçoados em nossas fraquezas. Deus nos chama, Ele nos capacita. Depois que Deus chama os improváveis, Ele nos guia, Ele nos capacita e Ele está sempre conosco. Então quando eu olho para a minha vida, eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente, eu me sinto muitas vezes não merecedor dessa responsabilidade que Deus coloca sobre nós. Mas eu tenho a certeza de que se Jesus está na nossa vida, nós também faremos parte da lista das pessoas improváveis, das situações improváveis que Deus está usando na nossa geração, no nosso tempo, para falar do amor dele para as pessoas que ainda não conhecem essa mesma verdade que nós conhecemos. Repetir em mais um ponto: se nós entendemos que Deus está conosco, que Deus nos capacita, que nós somos os improváveis que Deus quer usar na nossa geração, nós precisamos refletir sobre dois aspectos. Quando nós olhamos para a história dos personagens bíblicos aqui, nós vemos que todos eles, quando foram chamados, quando foram capacitados, mesmo sendo improváveis aos olhos humanos, eles exerceram duas coisas que nós precisamos exercer também, que é a fé e a obediência. Quando nós olhamos para os relatos bíblicos, nós vemos que sem a fé e sem a obediência, essas pessoas não poderiam ser usadas por Deus. E nós conhecemos muito bem o capítulo 11 de Hebreus, que traz para nós os heróis da fé, os exemplos de pessoas que pela fé conseguiram cumprir o chamado. E eu quero ler algumas histórias com vocês aqui, alguns versos. Hebreus 11, verso 8. Hebreus 11, verso 8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Foi pela fé que Abraão, ao receber o chamado de sair da terra de Ur dos Caldeus, ele saiu sem saber para onde ele estava indo. Foi pela fé que ele obedeceu ao chamado de Deus, e ele pôde então ser usado por ele. Hebreus 11, 29. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé aquele povo obedeceu a ordem de Deus de continuar marchando, mesmo numa situação improvável, onde aos olhos humanos não havia saída. Ao olhar o mar à sua frente, os inimigos nas suas costas, eles continuaram marchando, até o momento onde Moisés, através do poder de Deus, a corrupção da humanidade. Gênesis capítulo 6 fala sobre a humanidade ter se tornado tão corrupta, tão perversa, ao ponto de Deus dizer que ele se arrependia de ter criado os seres humanos. E no verso 7, então, nós temos Deus falando: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. E no verso 13, nós temos ele falando com Noé. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, dividida em compartimentos, e revestia-a de piche por dentro e por fora. E na sequência, Deus segue dando a Noé ali os exemplos, as medidas e as orientações de como ele deveria fazer a arca. No verso 17, Deus revela qual seria o plano para Noé.
Verso 17: Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. E aqui, quando nós vemos esse relato, nós podemos pensar que Noé tinha muitos motivos para não acreditar naquela promessa. Noé tinha muitos motivos para duvidar daquilo que Deus estava prometendo para ele. Afinal, nunca havia caído uma chuva forte na terra desde então. Deus fez uma promessa para Noé. E mesmo em meio às zombarias, às piadas, às dificuldades, Noé passou muitos anos de sua vida construindo aquela arca, de acordo com as orientações de Deus. E durante esse período, Noé também pregou sobre o juízo que viria, sobre a promessa de Deus de destruir todos aqueles que não se arrependessem. E no verso 22, nós lemos assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Situação improvável, onde um dilúvio cairia em um mundo que não conhecia uma chuva. Noé salvou a si e a sua família. E eu fico pensando, se Deus escrevesse um livro sobre a minha vida, se Deus escrevesse um livro sobre a sua vida, será que no final desse livro nós veríamos as mesmas palavras? O Vinícius fez tudo o que eu havia ordenado. Vocês fizeram tudo o que Deus havia ordenado. Quando nós olhamos para todos os exemplos que nós citamos, nessa semana, na semana passada, nós vemos que a fé e a obediência é aquilo que nós precisamos para cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Apesar dos nossos medos, das nossas dificuldades, imperfeições, limitações, se nós obedecermos a Deus, nós estaremos plenamente capacitados por Ele. Nós teremos força nas nossas fraquezas para cumprir o chamado que Ele tem para a nossa vida. Deus falou com os personagens bíblicos, Deus os perdoou, Deus os capacitou, Deus os enviou, e Ele quer fazer isso conosco também. Da mesma forma que Ele usou pessoas improváveis, Ele quer usar a nós hoje também, que podemos ser improváveis aos olhos do mundo, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, que ao final dessas duas mensagens que nós ouvimos aqui, você entenda que você e eu somos os escolhidos de Deus para fazermos a diferença nessa geração. Amém. Nós somos escolhidos de Deus para pregar esse evangelho para um povo que está cativo pelo pecado, para um povo que não tem esperança. E Ele quer fazer de nós improváveis. Ele quer fazer de nós pessoas falhas, pessoas que têm problemas, através da fé e da obediência, pessoas que vão servir como canal de bênção na vida das outras pessoas. Amém. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esse entendimento e que Deus nos dê força para continuarmos com fé e obediência e dizendo que é um prazer servir a Cristo. Amém. E dizendo que nós nos alegramos com essa missão que Ele colocou no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estivemos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta, entendendo que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E nós queremos colocar nas Tuas mãos as nossas limitações, os nossos medos, as nossas dificuldades, entendendo que ao longo de toda a história, o Senhor usou improváveis para cumprir o Teu chamado. E nós queremos que o Senhor faça de nós também improváveis, que aos olhos humanos podem ser desprezados, podem ser inferiores, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso desejo de nos entregarmos ao Senhor, para que o Senhor nos fortaleça em nossas fraquezas, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, e que esse povo seja um canal de bênçãos na vida das pessoas que não Te conhecem, para fazer com que todos tenham a mesma certeza que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Nos dê agora uma boa semana, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja nos guiando, nos protegendo de acordo com a Tua vontade. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém.